Nós vamos finalizar agora com o Gustavo do Vale, ele é assessor da Pangeia, consultor do IBGM, e vai falar sobre o nosso projeto setorial, que é uma parceria do IBGM e a Apex Brasil. Boa noite, gente. Prometo ser breve, até porque a nossa apresentação já estava prevista para ser bem curta. Tá? Aqui é um momento que a gente vai usar para colocar os pontos principais, os highlights desse novo projeto que o IBGM inaugurou com a Apex recentemente. Então, vai ser bem dinâmico, bem rápido. Eu acho que a gente extrapolou um pouquinho o horário, mas pelo público, como a gente continua com todo mundo aqui presente, eu acho que foi ótimo. Ninguém está reclamando, ninguém vai reclamar. Tá? E eu quero reforçar aqui o agradecimento que a diretoria do IBGM fez hoje cedo à CNI. Foi muito importante a participação de vocês. Eu agradeço mais uma vez o envolvimento da Camila, da Sara, pela vinda de vocês. Agradeço também a Silvano, o pessoal do Invest São Paulo, que pôde trazer o PayEx aqui para a gente. A Transport, que é uma parceira das empresas do projeto. Eu não posso dizer que é parceria do IBGM, mas certamente é uma parceira das empresas do projeto, que vem realizando os transportes das mercadorias para os principais eventos internacionais, incluindo os eventos que o IBGM e o projeto setorial participam, e, obviamente, agradecer ao governo do Estado de São Paulo, através de uma parceria que o IBGM tem com a Secretaria de Estado, que nos ajuda a viabilizar esse evento, e, obviamente, a Apex Brasil, que o IBGM tem uma parceria desde 1998. O IBGM e a Apex Brasil firmaram um dos primeiros projetos setoriais de promoção das exportações. Tá? A Apex começou, nessa época, ela ainda era braço do SEBRAE, ela existia dentro do SEBRAE, acabou saindo do SEBRAE, hoje é uma agência bastante dinâmica, bastante forte, tem projetos setoriais com mais de 75 setores da indústria. E com o IBGM, como eu falei, desde 1998, a gente firma parcerias anuais ou bienais, e agora a gente fechou, começando em junho de 2016, a nossa 10ª edição, para um projeto que vai ter duração de 24 meses e que totaliza um investimento de 9 milhões, aproximadamente 9 milhões e 300 mil, e é voltado à promoção das exportações destes segmentos aqui: artefatos de pedra, bijuteria, folheado, joias e metais preciosos, pedras brutas e pedras lapidadas. Tá? O que a gente tem de ação prevista para os próximos 2 anos? Como eu falei, esse projeto tem duração de 24 meses. Então, o que a gente tem de ação? Primeiro, começando com as feiras internacionais, esse é o nosso calendário de eventos que a gente vai ter nos próximos meses. Basel World, que é a maior feira de joias do mundo, acontece em Basel. Na Basileia, a gente tem aqui um expositor assíduo e frequente, acho que desde o início do projeto. Não, né? Sim, né? 10 anos de Basel World. Então, um pouco do tempo todo do projeto. É uma feira que acontece na Suíça no mês de março, e é voltado para o segmento de joias, e a gente deve ter alguma coisa ano que vem também para o segmento de pedras, porque a feira está abrindo um espaço destinado à pedra corada, pedra lapidada. A gente tem a feira Couture, que é uma feira que acontece em Las Vegas, essa voltada para o segmento de joias, e ela acontece junto, na mesma época, em períodos muito semelhantes, com a feira JCK, que é uma feira já estabelecida no mercado americano, e que o IBGM, acredito que desde a primeira edição do projeto, o IBGM vem participando junto com um grupo de empresas. A gente já teve na feira JCK 30 empresas expositoras. Hoje, a gente tem um número menor. No ano passado, foram 9 expositoras, mas a gente acredita que, num trabalho estruturado como o que a gente está fazendo aqui, com os parceiros, e dentro de uma nova mentalidade de estruturação e planejamento e preparação das empresas, quem sabe a gente volte a ter um número mais forte, um número maior de empresas participando da ação. Como eu falei, Couture e JCK acontecem em Las Vegas no mês de maio, final de maio, comecinho de junho. Tá? Daqui a pouco eu falo como que a gente realiza as inscrições e dou um exemplo muito rápido de como que essas confirmações de participação, essas inscrições são feitas.
Tá? A gente tem a feira de Hong Kong, 2 feiras de Hong Kong que estão no calendário do IBGM, as 2 feiras voltadas para o segmento de pedras. Tá? A gente realiza a feira de março de Hong Kong, que é organizada pela HKTDC, e a feira de setembro de Hong Kong, que é a maior feira do setor do mundo, acontece, como eu falei, no mês de setembro, e é organizada pela UBM. Tá? Então, normalmente, no segmento do setor, as pessoas falam de 3 feiras de Hong Kong por ano, março, junho e setembro. O projeto setorial vai entrar com apoio técnico e financeiro na edição de março e na edição de setembro. Tá? DJX é uma feira, essa aqui, é a feira que acontece em Tucson. Alguns dos senhores devem saber que, durante o mês de fevereiro, acontece em Tucson várias feiras ao mesmo tempo, voltadas para joias, pedras, lapidadas, brutas, folheado, bijuteria. Acontecem várias feiras para todos os segmentos do nosso setor. E uma delas é a feira DJX, que é voltada para pedra lapidada. Hoje, talvez, posso afirmar que, se não é a mais importante, é uma das 3 mais importantes feiras que acontece dentro desse período de um mês em Tucson. Tá? Como eu falei, acontece no mês de fevereiro. A gente tem um pavilhão brasileiro lá. Na última edição, a gente estava com 35 empresas. Certo? A gente deve manter esse mesmo número de participação. Existe uma expectativa de crescimento, que, obviamente, depende do organizador da feira. A gente está em listas de espera para poder ampliar esse número. E aí, para fechar o nosso calendário de feiras, a gente tem a JS Outubro. A JS é uma feira que acontece em Miami, voltada para o segmento de folheado, bijuteria e joias em ouro. É uma feira que está há muitos anos no calendário do IBGM. Ela já foi uma feira exclusiva para joias, dentro do projeto setorial. Hoje é uma feira que é mais forte para o segmento de bijuteria e folheado no projeto. Mas a gente tem uma expectativa de construir um grupo para o segmento de joias em ouro, para a gente reforçar a presença desse segmento na feira. No entanto, para essa edição desse ano, além dos expositores de bijuteria e folheado, a gente está levando uma prospecção com 9 empresas que vão verificar, conhecer a feira, entender como que acontece, como que são os espaços, como que é o pavilhão brasileiro, e aí, quem sabe, no ano seguinte, dentro do projeto setorial, a gente tem um pavilhão mais amplo, com representantes de todos os segmentos. Tá? E aqui é o exemplo que eu prometi sobre a feira JCK, que eu falei, é uma feira que está com as inscrições abertas. Como que acontecem as inscrições? As empresas que fazem parte do projeto setorial, elas recebem, no e-mail delas, no momento que as inscrições são abertas, ela recebe um e-mail falando: as inscrições estão abertas, aqui estão as condições. Quem aqui participa do projeto setorial do IBGM? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, essas empresas, se forem desses segmentos, provavelmente receberam esse e-mail. As inscrições para essa feira seguem abertas. E aí, o IBGM, o que ele informa? O período da feira, quantas participaram na última edição, e informa como que está sendo o pacote que está sendo realizado para essa feira. Por exemplo, nesse caso, um stand padrão de 80 pés quadrados, custa $3.800, aproximadamente $3.800, e inclui, nesse pacote, além do espaço desse tamanho, inclui energia, um mobiliário básico, mesa, cadeiras, inserção em todos os materiais promocionais do IBGM, que eu vou falar logo mais o que são, certo? E todas as promoções que o projeto realiza dentro daquela feira. Tudo isso incluso nesse preço. E aí o empresário vira: mas qual é a vantagem do projeto? Se a empresa fosse sozinha participar do evento, ela teria um custo de $8.981. Se ela vai como parte do projeto setorial, esse custo cai para o mesmo tamanho de 9 metros quadrados, para $4.400. Além desse apoio financeiro, eu reforço que existe um apoio técnico. O que é o apoio técnico? É isso que estamos fazendo aqui, certo? Existe nesse novo projeto setorial um direcionamento para que a gente prepare melhor as empresas e gaste um pouco mais de tempo nessas conversas, nesses processos que a gente está fazendo agora, que é de criar musculatura, para ajudar a empresa a ganhar musculatura, para ela estar um pouquinho melhor preparada e criar uma base, um chão, como a Silvana falou, para que ela possa ir para o mercado internacional mais bem preparada.
Tá? Como eu falei, as inscrições estão abertas, logo mais eu vou falar quem não recebeu o e-mail, quem tiver interesse, como que deve fazer para fazer parte do projeto. Tá bom? Outras ações que a gente tem, previstas no projeto, ações estruturantes. Existem 2 novas ações que a gente está realizando. Uma delas é esse workshop, faz parte desse novo direcionamento que a gente tem e que foi desenvolvida já dentro de um novo mindset da Apex Brasil, que é direcionar as ações para que elas tenham um melhor retorno, tá, dos investimentos. A Apex, quando ela hoje em dia quer colocar $1 num projeto setorial, ela espera que esse $1 traga retorno para o país. Certo? Então, hoje em dia, todas as ações são feitas com esse foco, em tornar algo mais, vamos dizer assim, rentável para o projeto. Então, para que a gente consiga criar viabilizar isso, para que a gente consiga tornar isso possível, a gente tem os workshops. Este é o primeiro, assim, apesar de ser o segundo ali, é o segundo do IBGM, mas o primeiro realizado dentro do projeto setorial, e a ideia é que a gente realize outros dentro desse mesmo formato. E é por isso que, depois desse evento aqui, os senhores vão receber um questionário de avaliação, que eu peço que vocês respondam, e que ali vai ter um espaço para você colocar que outros temas você gostaria que fosse tratado, que outras dúvidas os senhores teriam, quais mais informações vocês acham que seriam mais importantes. Porque a ideia é que esses workshops sejam frequentes e que aconteçam, obviamente, quem está acompanhando pela internet, e não aconteçam só em São Paulo, mas também em outros estados. Tá? A gente tem uma ação que a gente chama de construção de base exportadora, exclusiva para bijuteria e folheado. Isso é uma ação que nasceu dentro do planejamento estratégico desse projeto, que foi a fase em que a gente estava construindo as ações que viriam a fazer parte, né, desse programa, e foi levantado por algumas empresas durante o processo que elas sentiam que não estavam prontas ainda para investir num departamento dentro da empresa de comércio exterior, e que elas queriam testar o mercado internacional através das trading companies, ou comerciais exportadoras. Na época do planejamento estratégico, a gente fez uma pesquisa, né? A gente fez um focus group com algumas empresas, foi levantada essa ideia, e depois a gente validou todas as ideias que foram levantadas para todas as empresas cadastradas no projeto. E essa foi uma das ideias mais bem avaliadas. Então, a gente está implementando ela em parceria com o CCX, que é a entidade responsável pelas comerciais exportadoras, e a ação vai ser basicamente o seguinte: as empresas têm seus produtos, a comercial exportadora no Brasil tem o seu portfólio de clientes. Então, a gente vai fazer um matchmaking com as empresas brasileiras e seus produtos, e as comerciais exportadoras e seus portfólios de clientes nos mercados internacionais. Colocar as duas para conversar e ver se dali sai negócio. E aí, para aquelas empresas que ainda não queiram ir sozinhas para o mercado internacional e queiram fazer esse trabalho através da exportação indireta, como o Gabriel falou hoje mais cedo, através das comerciais exportadoras, isso seja uma oportunidade para ela conhecer essas opções, essas possibilidades. Certo? De projeto comprador, o que é o projeto comprador? É um momento em que o projeto traz compradores internacionais para um determinado evento, para um determinado momento aqui no Brasil, para rodadas de negócios com empresas brasileiras dos segmentos diversos do projeto. Onde a gente realiza projeto comprador? FENINJA, né? Aqui eu acho que alguns dos senhores são expositores, obviamente. Na última edição, a gente trouxe 17, foi 17, né, Écio? Compradores internacionais. Parte desses compradores, dos custos da vinda desses compradores, são custeados pela Apex Brasil, né, através do projeto. O resto, o IBGM também entrou com recursos próprios para viabilizar a vinda, e esses compradores vêm como benefício para os expositores da FENINJA. Certo? Não tem custo adicional, faz parte do pacote de serviços da FENINJA. A gente tem previsto projeto comprador para a FENINJA, essa última de agosto que aconteceu, tem a previsão para agosto do ano que vem, certo? A edição, e a gente está negociando com a Apex para entrar com o projeto setorial também na edição de fevereiro, que acontece no início do ano que vem.
A gente tem um projeto comprador também com Soledade, não sei se os senhores conhecem, Soledade é hoje o principal polo, né, de artefatos de pedras, é dono de um dos maiores números de exportação do setor, certo? No projeto, sempre as empresas de Soledade estão entre os top 20 maiores exportadores, e a gente até então não tinha uma ação para esse público. Então, durante o processo de planejamento e criação do projeto do ano passado, a gente sentou com as empresas do Polo e a gente definiu que a gente vai fazer um trabalho de identificação de novos clientes para esse grupo, dentro de um trabalho de arregimentação de compradores, através de uma consultoria que vai ser contratada. Vai se chegar a uma lista de potenciais compradores, vai se trazer esses compradores para a Soledade, para a realização de rodadas de negócio entre os empresários da região e os compradores internacionais. Tá? Lembrando, esse público é um público que não participa de feiras internacionais por uma, vamos dizer, por uma especificidade do segmento. Então, a gente não poderia fornecer o calendário de feiras que a gente tem como opção para o grupo. E era um grupo que precisava ter um produto no projeto. Por isso que foi criada a primeira ação para esse grupo, para que ele possa vir a ser atendido dentro do projeto setorial. E tem previsto também um projeto comprador para bijuteria e folheado, que vai acontecer alinhado com esse evento da construção da base exportadora que eu mencionei. Como que isso acontece? Como está previsto? Depois daquelas rodadas de negócio que eu mencionei entre as comerciais exportadoras e as empresas brasileiras, as empresas e as comerciais exportadoras que conseguirem fechar negócios ou fechar uma parceria entre si, a comercial exportadora precisa realizar um trabalho junto ao seu cliente internacional. Seja um trabalho no ponto de venda, seja um trabalho de realização de material promocional, de um vídeo, de divulgação, um site, melhoria no site, enfim. A gente entraria nesse trabalho e também entraria no momento, por exemplo, de trazer esses clientes da comercial exportadora para conhecer a fábrica da empresa que realiza esse negócio, para conhecer de onde vêm os produtos, as inspirações, por que existe aquela coleção, conhecer o design, enfim, para estreitar os laços entre a empresa e a comercial exportadora e o cliente final, lá na frente, no mercado. O microfone caiu aqui. A gente, como eu falei antes, a gente tem aqui também toda uma previsão de material promocional e de comunicação para o projeto. As empresas que fazem parte do projeto setorial e que venham a participar das ações entram nesse material de suporte, de apoio, de divulgação do projeto, os materiais e os guias que são feitos para as feiras internacionais, então as empresas passam a fazer parte também. E vale a pena mencionar também que a gente está desenvolvendo pela primeira vez um branding para o segmento de pedras coradas, certo? No passado, o IBGM já fez um brand setorial para o segmento de joias, e foi muito bem sucedido, eu acho que ajudou muito na criação e na formação da imagem da joia brasileira no exterior, mas a gente nunca tinha feito um específico para o segmento de gemas, e houve um aumento na demanda dessas empresas por uma identidade visual do setor no Brasil, e a gente começou o trabalho agora na criação desse brand, dessa imagem do segmento de pedras para representar o Brasil no exterior. Isso tudo como parte de um plano de comunicação. Existe também uma ação que a gente chama de ação personalizada, em que as empresas com maior nível de maturidade elas possam aplicar para que uma ação individual seja feita, seja apoiada financeiramente, única e exclusivamente para ela. Isso acontece porque algumas empresas, quando elas atingem um nível de maturidade mais alto, às vezes as ações do projeto, ou os produtos do projeto, passam a não ser mais tão interessantes para elas. Elas precisam de algo mais. E como elas têm um bom retorno de resultados para o projeto e para o país, existe essa possibilidade de disponibilizar recursos individuais para que ela realize uma ação. Por exemplo, participar de uma feira que não está no calendário, para desenvolver um material promocional para ela poder divulgar os seus produtos no mercado internacional. Enfim, existe um perfil
de ações que podem ser feitas com esses recursos, e as empresas do projeto, quando elas se inscrevem e a gente identifica que essa empresa possui um nível elevado de maturidade, ela recebe o edital customizado em que ela pode aplicar para essa ação, e é informado o valor, quanto que é limitado o recurso, todas as regras, no que ela pode colocar, solicitar recurso, por que ela não pode, o que ela precisa apresentar, enfim, existe toda uma explicação para a utilização de recurso. Certo? Aqui eu vou deixar os contatos do pessoal da equipe. A Clarissa Maciel é a gerente do projeto setorial do IBGM com a Apex Brasil. Ela não pode estar aqui porque ela está em Brasília cuidando da auditoria que a gente passa 6 em 6 meses pela Apex Brasil. Como ela está à frente do projeto, ela ficou lá em Brasília, junto com o Rafael, cuidando dessa auditoria. Mas aqui está o contato deles. Eles são as pessoas de frente do projeto. É com eles que vocês precisam procurar para se inscrever no projeto, para perguntar sobre ações. Certamente vai vir do Rafael os convites para as ações de promoção, para as feiras, para o edital customizado, para a ação de estruturante com as trading companies, sim, enfim. Esses são os 2 nomes principais que vocês devem procurar lá em Brasília. E, assim como eles, eu também estou à disposição para dúvidas, para outros esclarecimentos que vocês queiram falar, e aqui também depois do evento. Tá bom? Você quer falar alguma coisa? Isso. A gente vai deixar tudo isso que a gente, todas as apresentações de hoje, a gente vai disponibilizar para todo mundo, certo? A gente gravou esse evento, está sendo transmitido pela internet. A gente vai disponibilizar ele no YouTube a partir da semana que vem. Então, para aqueles que quiserem rever algum ponto, ou rever alguma apresentação, tiver alguma dúvida, ir atrás para ver o que foi mesmo que a Sara falou naquele ponto, vai estar disponível no YouTube a partir da semana que vem. Certas apresentações a gente vai distribuir para todo mundo. E no site do IBGM, do projeto, acho que tem maiores informações sobre outras ações do IBGM. O site do IBGM é ibgm.com.br, e o do projeto setorial tem um link lá dentro, mas é projetosetorial.ibgm.com.br. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo por ficar até essa hora. Eu sei que deve ter sido cansativo, mas certamente bastante produtivo. Certo? Obrigado.